O que é considerado repertório sociocultural? O repertório sociocultural se configura como uma informação, um fato ou uma citação que, de alguma forma, contribui como um argumento para a discussão proposta, devendo ser legitimado pela sociedade como uma informação aceitada, pertinente ao tema e produtiva ao relacionar o conhecimento com a proposta discutida. 2. O que não é repertório? É aquilo que vai contra os três pontos citados. Por exemplo, o repertório não legitimado, que não tem embasamento sólido e não está conectado aos textos motivadores ou à realidade. 3. Tipo de repertório. O repertório pode ser de uma informação de diferentes áreas do conhecimento. Seus principais tipos são livros, filmes e documentários, dados estatísticos, leis e citações, ou seja, frases de pensadores. 4. Exemplos de cada tipo. Livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Baum. Explica a forma como a sociedade muda. Filme Escritores da Liberdade. Aborda a desigualdade socioeconômica. Lei. Artigo número 5º da Constituição Federal. Fala sobre os direitos do cidadão brasileiro. Citação. A educação é a arma mais poderosa que pode ser utilizada para mudar o mundo. Nelson Mandela. Número 5. Repertórios coringa. São aqueles que podem ser usados em qualquer redação, independente do tema, porque não aborda apenas um problema específico, como é o exemplo do artigo 5 da Constituição. Número 6. Onde encaixar o repertório em cada parágrafo? Na introdução, o repertório deve ser a primeira informação do parágrafo, servindo para contextualizar a tese. Nos parágrafos de desenvolvimento, o repertório fica depois do tópico frasal e antes do desenvolvimento da causa e das suas consequências. 7. Como formular o repertório? Para transcrever o conteúdo do repertório escolhido para a redação, antes de tudo, é importante sempre indicar o nome da obra e/ou do autor. Depois disso, deve-se sintetizar a ideia principal da obra, sempre ressaltando apenas o que for relevante para a tese. No caso das citações, elas podem estar tanto em discurso direto, entre aspas, quanto em discurso indireto, parafraseadas. 8. Como ligar o repertório com conjunções? Para o repertório fazer sentido dentro do texto, é preciso relacionar ele com a tese ou com o argumento. Caso o repertório comprove a situação, a conjunção deve ser positiva, como: fora da ficção, a obra vai de encontro com a sociedade brasileira, ou o postulado se concretiza, à medida que. Se o repertório for contrário à ideia, ou não se concretize, a conjunção será negativa, sempre acompanhada de uma conjunção adversativa. Porém, o postulado não se faz verdade, ou, no entanto, a realidade brasileira se distancia da ficção. 9. Como é avaliado o repertório? O repertório é avaliado com base na sua veracidade, na relação com o tema e em como ele é explorado no texto. Ele não pode ser tangencial ou fugir do tema, e deve fazer sentido dentro do texto, sempre sendo relacionado com ele, sendo em concordância ou em adversidade. 10. Utopia, o melhor repertório. Utopia, livro do escritor inglês Thomas More, pode ser usado em qualquer redação, formando uma introdução coerente e deixando espaço para uma retomada no final do texto. A obra aborda uma sociedade perfeita e, como sempre, é apresentado um problema no tema, e é extremamente fácil relacionar o livro com qualquer situação do Brasil.